Belém, 2 de fevereiro de 2018. O preso que chega ao chamado é o assassino confesso de Dorothy Stang. Tudo bem? Tudo bem. Sou Ana Paula. Pode sentar aqui. Meu nome é Raifran, tenho 41 anos, nasci no Sítio Novo, estado de Goiás. Hoje, com a divisão do estado é Tocantins. Raifran das Neves Salles passou pelos estados do Tocantins, Maranhão e Mato Grosso antes de chegar ao Pará. Eu cheguei, estava em Altamira, conheci uns amigos. E através desses amigos eu fui trabalhar na fazenda deles, entendeu? E fiquei por lá, fui para o Anapu. Foi quando aconteceu isso aí. A cidade de Anapu, no Pará, tem apenas 27 mil habitantes. A maior parte vive na zona rural. O município tem um índice de desenvolvimento humano bem abaixo da média brasileira. Segundo o IBGE, mais da metade da população tem renda inferior a meio salário mínimo por mês. A maioria absoluta dos casos são trabalhadores comuns, pais de famílias, migrantes que se deslocam para cá em busca de melhores condições de vida. Era em Anapu que a missionária Dorothy Stang fazia o seu trabalho. Ela atuava de uma maneira muito forte, no sentido de não baixar a cabeça diante de tamanha injustiça que ela via em relação aos trabalhadores rurais que estavam chegando, migrantes, famílias na região da Transamazônica. E foi justamente em Anapu que Raifran das Neves decidiu viver poucos meses antes do assassinato de Dorothy. Você trabalhava como agricultor. Isso. Cultivando a terra. Eu trabalhava roçando, derrubando, plantando capim, entendeu? Era esse meu serviço. Ele foi levado para as terras na aparência de ser, no caso, o agricultor. Mas ele estava, no caso, visualizando outra coisa ali. A disputa pela terra. Você lembra qual foi a primeira vez que ouviu falar da irmã Dorothy ou que conheceu, foi apresentado a ela? No caso da irmã Dorothy, ela sempre estava por lá. Conheci ela de vista? E sempre estava por lá, ela passava por lá. O pessoal dela, tinha bastante gente naquela época lá. Entendeu? Ela fazia reuniões com eles, conversava. E era dividido, tinha o assentamento deles lá e a gente morava num barraco de frente ao assentamento deles lá. Não eram as mesmas terras, era o mesmo território. Tinha uma estrada que dividia. Antes de morrer, Dorothy Stang lutava pelo assentamento de famílias em terras federais ao sul da rodovia Transamazônica, o chamado PDS Esperança. Um grupo liderado pela irmã Dorothy, do PDS Esperança, que era um projeto de desenvolvimento sustentável, queria assentar pessoas, havia um conflito entre os limites. O que seria o projeto PDS Esperança e o que estaria dentro do limite das áreas privadas. E existia algum tipo de rivalidade entre os dois grupos, o grupo dela? Existia porque eles queriam passar do lado que a gente estava trabalhando e a gente, de certa forma, estava lá e não deixava também. Eles queriam tomar essa outra terra que a gente trabalhava na fazenda. O motivo da disputa era o lote 55, uma área de 3 mil hectares que Dorothy dizia fazer parte do PDS. Mas os fazendeiros tinham uma outra opinião. As terras eram exatamente de quem? Os fazendeiros. Então, na visão de vocês, o grupo que vivia com a irmã Dorothy era um grupo de invasores. Isso, exatamente. É que nem acontece muito aí no sul do Pará, né? A gente vê na televisão aí, direto acontecendo esse mesmo caminho aí. Só que em 2007, o governo federal reconheceu que o lote 55 fazia parte do PDS Esperança. Ela tinha o contato com o INCRA, tinha o contato conosco e sabia que aquelas terras eram terras da União, elas não podiam ser apropriadas por nenhum particular.